trazer, né, para você no canal. Eu tô aqui na segunda praça principal da minha cidade. Aquela ali é a praça principal. E essa aqui é outra praça. E aqui a gente tem o monumento do nascimento de Jesus, né? Acho que é o Natal. E aí já tem, né, esse monumento não, essa decoração do nascimento de Jesus, ó. De José, Maria e o menino Jesus. Não sei se deu pra ver porque eu tô gravando no modo. Enfim. Eu queria falar com vocês hoje sobre pessoas que sabem da verdade, mas que ainda assim não são convertidas. Nós somos pecadores, isso é fato. E em João, eu vi no devocional hoje, e João fala que os pecados têm o mesmo valor da morte, de pena de morte. Não estou falando que está exatamente assim, tá? Estou tirando da minha cabeça. Mas tem uma coisa parecida com isso. Jesus, Deus, eles nos amam tanto, que a partir do momento que a gente crê nele, a gente vai lá e essa pena é paga. Como diz em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que trouxe o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, acaba que se você sabe da verdade, se você sabe que Jesus é o seu Salvador, você tem que acreditar nele. Mas existem pessoas que não creem de verdade nele, que sabem da verdade, mas que não seguem o caminho de Cristo. E isso é problemático, por quê? Porque assim a sua vida será tomada pelo pecado. Olha, acho que vocês devem conhecer Thales Roberto, né, o cantor, o gospel. E antes ele fazia parte do Jota Quest, né, uma banda. E nisso ele fumava droga, bebia, etc. E o testemunho dele, ele estava conversando com o diabo. E o diabo falou que ele era o pior de todos aqueles ali. Porque nenhuma daquelas pessoas sabem da verdade de Cristo. Mas ele, Thales, sabia. Ele é filho de pastores. Então, logicamente, ele sabia da verdade de que Jesus Cristo está voltando. Entenda que é normal a gente pecar. Mas a partir do momento que a gente sabe da verdade, a gente tem que entregar a nossa vida para Cristo. A gente tem que entregar a nossa vida para Ele com toda a alma e todo o nosso coração. Se Jesus nos deu o máximo, nós também temos que dar o máximo para Ele. Jesus, Ele foi a única pessoa que se entregou para que salvasse os nossos pecados. O sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus. Vou falar, por exemplo, do meu pai. Meu pai, ele é uma pessoa que vai para a igreja, que de vez em quando tem suas orações, lê um pouco da palavra, mas que ainda assim bebe, entende? E fica fazendo coisas erradas, sabe? Mesmo minha mãe sendo convertida, graças a Deus. Mas a questão é, ele sabe da verdade. Se ele não soubesse, ele não faria essas palavras, não oraria e nem saberia uns louvores. Só que ele sabe a verdade. Ele sabe, mas mesmo assim ele prefere ter uma vida de carne do que uma vida realmente de Cristo. E eu e minha mãe, a gente está sempre orando para que ele venha para Cristo, para que ele tome consciência. Espero que você ore também. E isso é muito feio, não é feio, né? Até porque, mas isso é ruim, entende? Isso é um problema, porque às vezes a pessoa tá tão tomada pelo inimigo que ela nem bota mais em questão essa coisa de ir pra igreja, ela nem bota mais em questão essa coisa de realmente acreditar nele.
Eu me converti um dia antes de publicar o meu primeiro vídeo, que foi aquele dos desejos. Eu me converti um dia antes. Foi na madrugada, então pode ser considerado o mesmo dia, mas enfim. E antes disso, cara, eu era tão endemoniado, entre aspas, bote aspas, que quando vinha o pastor da igreja da minha mãe, que, né, tem uma igreja de bairro que minha mãe frequenta. Quando esse pastor passava pela rua, eu queria atravessar o lado, porque eu não queria falar com ele, sabe? Eu ficava pensando, essa resenha de crente, vai pra igreja, vai pra igreja. Eu tava tão, sabe, não possuído, mas eu tava tão errado, tava tão no pecado, que eu nem botava em questão. Minha mãe chamava, bora Manuel, por favor, vamos pra igreja. Eu nem pensava em ir pra igreja. Eu simplesmente falava não vou. E chegando numa situação que ela nem perguntava mais, porque ela sabia que eu ia falar não. Eu não sei se foi oração, se foi algum realmente milagre, algum propósito isso, mas ele foi lá e me resgatou. Eu não vou repetir mais essa história porque já tá no canal, mas ele me salvou, entende? Então assim, eu sempre tive essa raiz protestante. Desde que eu me conheço por gente, minha mãe foi da igreja, né? 5 anos de idade, minha mãe se converteu 2 meses depois de minha irmã nascer. E assim, graças a Deus, sabe? Acaba que esse negócio de saber a verdade e não seguir, velho. Se você tem um parente que é assim, ore por ele, tá? Ore e peça pela salvação. Até porque nós podemos até ajudar, mas a salvação é individual, sabe? Mas a gente pode pedir pro Senhor interceder, pro Senhor ter um propósito na vida dessa pessoa. Amém? Então, e se você assim, Jesus ele tem um plano na sua vida igual ao plano que teve comigo, sabe? Não sei se você sabe, mas é mais fácil você ganhar na loteria 2 vezes seguidas do que você nascer. Entende? É uma chance em 400 trilhões. É muito difícil de você nascer. Deus olhou pra você, um espermatozoide, e ele falou: eu quero você pra minha vida. Ele não escolheu qualquer um. Ele escolheu especificamente você. Ele escolheu você. Entende? Então ele tem um objetivo muito grande na sua vida. Espero que você tenha compreendido essa mensagem. Espero que você tenha compreendido essa mensagem com essa galera aqui. Eu termino o vídeo de hoje, beleza? Valeu! Jesus ama vocês. Entende? Então, Jesus ama todos vocês. Se converte para Jesus, porque apenas Ele é a sua luz. Valeu! Antes de encerrar o vídeo, uma convidada especial. Dá oi, gente. Dá oi aí. Então, em João 3,16, vocês conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,17, um versículo depois, que diz o seguinte: pois Deus mandou seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. E continua, João 3,18: aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho de Deus. Ou seja, aquele que acredita no Filho não está julgado pelo Filho. Mas quem não crê, esse aí já está condenado. Ou seja, essa pessoa acredita, mas não crê. Entende? Existe uma diferença. Já está julgado porque ele não crê no Filho único de Deus, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Digita também nos comentários aí. E agora sim, eu vou poder encerrar esse vídeo. Eu tinha que botar essa continuação, porque foi uma coisa que eu esqueci de falar. Mas de qualquer forma, era isso mesmo, tá galera? Agora eu vou pra casa. Valeu, tchau. Agora sim, né?